Olá, queridos e queridas, muito obrigada por participarem mais uma vez da leitura da Borra de Café. Eu vou trazer as imagens de hoje. Começo com um guerreiro samurai, com criança no colo e passarinhos em sua volta, baleia aos pés. A baleia, nesse caso, ela pode indicar um certo fardo, uma fadiga, um cansaço. Esse guerreiro, esse ser sempre disposto à luta, com essa criança no colo. Então, talvez esses seres eles estejam fazendo um chamado de colocar essa criança para trabalhar também, essa criança para brincar, essa criança para ter mais autonomia e mais liberdade dentro de você. Homem com asas, floresta ao entardecer, sombra das árvores. É uma imagem que me remete muito a uma possibilidade de ilusões, de não estar enxergando as coisas direito, ou mesmo de estar sonhando com alguma coisa que não é muito palpável e está dando muita força a algum sonho impossível ou muito improvável. Então é um chamado mais para um pé no chão, de não toma decisões agora, espera as coisas clarearem, espera um outro momento onde você vai enxergar melhor as coisas. Talvez agora não seja um bom momento, talvez esse cenário ele não esteja iluminado, então não dá para ver esse cenário completo, ou talvez ele esteja simplesmente incompleto mesmo. Animal evaporando. Aqui tem uma via positiva e uma via negativa, porque quando a gente vai criando mais consciência, a gente vai distanciando do animal. Isso é natural e é a via positiva. Mas na via negativa, se a gente se afasta demais desse animal, a gente acaba perdendo a nossa intuição e o nosso instinto de sobrevivência. Então precisa ter um equilíbrio desse nosso animal. Qual parte a gente acessa desse nosso lado animal? Mas a gente não pode nem colocar ele à frente da nossa vida, esse instinto que a gente tem. E a gente também não pode privar completamente esse nosso lado animal de uma maneira que ele fique oprimido e que a gente perca esse poder dele de intuição e esse instinto, né, de sobrevivência, esse valor pela vida. Uma ponte em chamas, renovação nas conexões das relações. Então, assim, é como se realmente precisasse pegar fogo essa ligação entre si mesmo e o outro, para que a gente não arraste antigos padrões dentro de novos relacionamentos. Então é preciso encontrar uma nova forma de se relacionar. Cabeça de um homem com entradas e pensamento voando. Aqui é um chamado para atenção também, porque pode estar tendo uma falta de foco muito grande e, portanto, pode haver uma grande facilidade de entrar muita influência. Então, também, para quem está nessa situação, para quem viu essa cabeça do homem com entradas e pensamento voando, talvez não seja bom agora tomar decisões, talvez seja melhor fazer meditações, canalizar energia, comer raízes, procurar uma coisa que traga mais um pé no chão. Homem sobre cavalo, e esse homem sobre cavalo pareceu ser São Miguel Arcanjo. É um símbolo de proteção e ao mesmo tempo da necessidade de retidão, de caminhos retos, necessidade de poucas palavras e bastante ação e uma ação bem direcionada. Vênus de Milo, gaivotas e gato. Essa imagem me traz muita impressão de que talvez você possa não estar se sentindo uma mulher inteira. E então essa gaivota e esse gato, ele me traz alguns dados do que pode estar faltando. Esse gato, ele tem uma conexão com outras dimensões, ele tem essa conexão com a intuição também, com o feminino, com o espiritual. Então é trazer esse lado mais do animal, mais do gato, de quem entende e de quem vê além do que as pessoas normais, os seres normais estão vendo. E essa gaivota também tem a ver com esse chamado pela natureza, pela espiritualidade. Então, se você não está se sentindo inteira, busca o que dentro de você, quais seres existem dentro de você que trazem essa energia da natureza elemental, da natureza de si mesma, da liberdade, para que você consiga recuperar os pedaços que te faltam. Mulher com chapéu, homem sobre palco com multidão, sob um céu estrelado.
É uma imagem toda muito positiva, mas que também relembra, como a gente está aqui para ter uma mensagem que é para a gente poder trabalhar algo. Então, mesmo dentro do positivo, a gente procura sempre aonde que está o chamado para o cuidado. E o cuidado aqui é com a vaidade, com as grandes ambições, que elas podem existir sim, mas que elas precisam ter uma motivação muito nobre, porque senão elas viram individualismo, elas viram egoísmo, mas a partir do momento em que elas têm um olhar muito para o coletivo e que gera uma equanimidade entre o próprio lado feminino e o próprio lado masculino. A gente vê essa mulher com chapéu e o homem sobre o palco. Esse chapéu ele também é um símbolo de poder, assim como esse palco também é um símbolo de poder. Então esses dois lados precisam estar muito empoderados dentro de si mesmo. E até se você for fazer alguma coisa externa, pensando no coletivo, coisas que empoderem também esses dois lados, que privilegiem também esse lado masculino e feminino, isso pode ser muito, muito produtivo. Busto, tórax de pessoa grande e parte dos membros inferiores. Aqui é uma atenção que a gente precisa ter quando a gente vê o busto, porque é o lugar onde tem mais vida, é onde entra o ar, é onde bate o coração. Então é uma imagem de alguém que está cheio de vida, mas que precisa conectar a cabeça, então precisa muito ligar a razão a toda essa vida e também precisa se conectar aos membros, então às mãos, aos pés. Então é um aviso de que tem algo começando a ter uma forma. Tem algo que tem uma vida, que tem uma respiração, que tem um pulso, mas que ainda precisa de mais racionalização e de mais mão na massa, de mais passo a passo para que as coisas aconteçam. Aqui eu vou falar sobre duas imagens juntas, porque uma é corpos em queda livre em direção ao mar escuro e outra um anjo caído no mar ou na lama. São imagens que se parecem porque são imagens que falam sobre um mergulho no inconsciente. Esse mergulho no inconsciente muitas vezes dá pra gente a sensação da gente não tá bem. Eu tô mal. E às vezes a gente não tá mal, a gente só tá num lugar que é extremamente profundo. E a gente não precisa estar sempre feliz, sempre sorrindo, e às vezes quando a gente faz esse mergulho, a gente cria uma introspecção, a gente cria até um desejo por uma determinada solidão, a gente não quer muito contato. Então, assim, é um aviso de que você está sim fazendo um mergulho no inconsciente, você vai encontrar com algumas sombras, você vai resgatar partes de você que precisam ser resgatadas e faz isso de uma maneira que você dá conta. E principalmente, se você estiver precisando, peça ajuda, não vai ficar sofrendo sozinha e tenha certeza de até onde você pode ir nesse mergulho, até onde você consegue voltar sozinha depois. Ou então peça ajuda, peça sempre muita ajuda. Baleia. A baleia sozinha, ela também quer dizer fadiga, cansaço, um momento de revisões, de recordações, de muito pro passado. Também tem muito a ver com a vida familiar, então muitas vezes esse passado vem da vida familiar ou da infância. E às vezes essas revisões elas trazem um determinado peso, uma fadiga, além da fadiga da rotina e de tudo mais mesmo, que também pode significar. Peça ajuda, se tiver muito pesado, peça ajuda. Urso. Acesse sua intuição, a sua força interior. O urso é um animal de muita força, de muito instinto, de muita precisão e que também traz uma determinada alegria e uma certa consciência da necessidade de estar só. Então, tudo isso é um chamado para algo que precisa ser transformado e que precisa ser transformado rápido, que tem pressa, porque esse símbolo é de muita força. Então pensa bem, sente bem, intui aonde é que você tem que colocar essa sua força e o que precisa ser transformado em você mesma e segue adiante. Se precisar seguir sozinha, segue sozinha. Se precisar fortalecer parcerias, fortalece parcerias. Mas esse urso, ele também traz esse símbolo muito de fazer as coisas sem precisar de outras pessoas. É um símbolo de muita independência. Raízes.
árvore com um homem sobre ela sentado em lótus. Essa imagem é muito legal também, né? Porque essas raízes são as coisas que vão para o chão, que fincam a gente na terra, então são os laços familiares, são as coisas mais profundas, é tudo aquilo que está no nosso inconsciente, que a gente está sempre precisando acessar, então é tudo que faz a nossa base. E essa árvore que cresce para cima e ainda coloca o homem acima numa lótus, então assim, num quesito espiritual é um símbolo muito positivo, é provavelmente alguém que está sempre buscando um equilíbrio, fortalecer esses laços familiares, busca por espiritualidade e plenitude. Então, assim, é até difícil procurar, né, dentro de uma imagem tão bonita, o que precisa ser acessado. Mas esse homem sentado nessa lótus, se a gente pensa bem em cima de uma árvore, isso também fica um pouco fora de lugar, então também falta um pouco de pé no chão. Então é trazer de repente essa espiritualidade que tá tão nítida, tão clara, mas trazer ela com um pouco mais de pé no chão, talvez conectar ela com as suas raízes. Saxofonista tocando saxofone. Bom, é o sopro da vida, né? Esse tocar um instrumento de sopro é um sopro da vida que você dá num instrumento que é o qual você sabe tocar. Então, é um chamado de, olha, é agora, é a hora, faz o que você faz de melhor, faz o que você sabe fazer e dá esse sopro de vida. Então, é um momento de inícios para você. Leão e soldado. Sempre que a gente quer que aconteça alguma transformação, especialmente interna, a gente precisa de um determinado conflito. A gente precisa de uma determinada tensão, porque senão não acontece nada. Então esse leão e esse soldado, eles trazem essa tensão e esse conflito inevitável. Aqui é mais uma tensão para escolher bem suas armaduras, para reconhecer sua força e também reconhecer sua limitação. É muito importante isso para quando a gente se sente em determinada batalha, a gente saber qual que é a nossa força e quais são as nossas limitações. E se precisar, peça ajuda. Baleia dando à luz. Aqui é um pouco diferente das outras baleias porque é um símbolo de maternidade, de fertilidade, de geração de vida. Então aqui também indica um momento de novos começos. Mãos, um menino de boné, morcego e aves. Aqui fala também sobre necessidade de liberdade, mas necessidade de colocar um fim nas coisas. Então talvez tenha ciclos muito entreabertos e que precisam ser fechados. Então existe em todo esse símbolo muita inocência. Existe uma inocência que ela é da via positiva, que ela traz uma alegria de viver muito grande, uma leveza, uma despreocupação e que isso precisa ser mantida. Mas existe também uma falta de cuidado em encerrar os ciclos bem encerrados. Esse papel não é esse menino de boné quem atua na nossa vida. É sempre algum outro símbolo com mais maturidade. Então percebe bem o que precisa de mais maturidade para que se encerre os ciclos e deixe o seu menino, esse menino de boné aí, brincar bastante e trazer bastante leveza na sua vida em outros aspectos. Cavaleiro empinando o cavalo no meio de uma batalha. Aqui fala muito sobre a necessidade de controle. Todo mundo precisa ter um determinado controle, especialmente sobre nós mesmos, mas muitas vezes a gente começa a querer ter um controle além do que a gente consegue. Então a gente começa a querer controlar a vida de outras pessoas, ou mesmo situações que a gente não tem esse acesso, a gente não tem esse poder. Então aqui é bem um símbolo de escolha bem suas batalhas, não gasta energia com disputas que você, com conflitos, com a necessidade de tentar querer fazer a coisa do seu jeito, em coisas que não valem a pena. Então usa esse controle, usa essa força, escolhe bem suas batalhas e aí você se autodisciplina e usa toda essa sua vontade de que algo saia do seu jeito em cima daquilo que você realmente quer que saia do seu jeito. Bom, gente, essas são as imagens de hoje, então.
Eu espero que seja muito produtiva para vocês, que vocês tenham uma boa semana e, por favor, curtam, comentem, compartilhem, que isso ajuda muito meu trabalho. Um beijo, boa noite.